Eu tenho uma palavra para repartir com os irmãos, tenho pensado nela já há algum tempo, alguns dias. 1 Reis, capítulo 19. Alguém segura o Tonho lá depois. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler só a primeira parte, depois a gente vai tentar falar sem que... Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir toda a atenção da igreja, dos irmãos. Amém? Capítulo 19 de 1 Reis. Acharam? Eu vou lendo aqui. Amém? 1 Reis, capítulo 19. Se ficar no 19, a gente vai trabalhando e vai falando o que Deus tem colocado no meu coração. Eu fico pensando o que eu vou falar, eu fico pensando o que eu vou repartir. E confesso que todos os domingos eu venho aqui debaixo de um temor de Deus. Hoje de manhã nós orando aqui, eu sempre peço que Deus me confirme aquilo que Deus quer. Então ela tem direção, tem endereço e tem CEP. Amém, queridos? Então abra o seu coração, receba com alegria. Acabe fez saber a Jezabel, sua esposa, tudo que Elias tinha feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Poder sentar. Eu quero lendo, repartir. Eu quero toda a atenção da igreja, amém, queridos? Glória a Deus. Havia uma época em que os reis predominavam por um tempo sobre Israel. E a Bíblia diz que Acabe foi um dos piores reis que Israel teve, porque ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que era considerada como uma mulher feiticeira. E ela conseguiu trazer para dentro de Israel os ídolos que ela tinha, ídolos pagãos. E diz a história que, presta atenção, Jezabel chegava a sustentar 850 profetas no palácio. Gente. E ela fez com que todo Israel se pervertesse. Ela fez Israel se voltar aos ídolos pagãos, aos deuses estranhos. Mas só que esse tempo está acabando, porque esse personagem, guarde bem, profeta Elias, está entrando no cenário para mudar a história. Amém, queridos? Para mudar a história. Eu quero que, se você está lendo comigo, aí eu vou lendo e falando, fica mais fácil a gente começar a entender o que está acontecendo. Isso começa, na verdade, já no capítulo 17, no capítulo anterior. Ali começa a ação de Deus, para Deus tratar com o povo de Israel. E lá no capítulo 17, Deus usa o profeta Elias para ser portador de uma sentença. E Elias vem cheio de dinâmica, de garra, de autoridade, de visão do céu. E ele começa: então Elias, o tisbita, um dos moradores de Eliade, disse a Acabe, ao rei: vive o Senhor Deus de Israel, que perante a face eu estou, que neste tempo, neste ano, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E diz a Bíblia que num período de 3 anos e meio, pela palavra do profeta, não houve água, houve uma seca, houve fome, houve adversidade. Mas veja bem, no versículo de número 2, 17:2, Deus começa a tratar Elias diferente dos demais. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: 3. Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está lá diante do Jordão. 4. E há de ser que tu beberás, tu vai beber do ribeiro.
porque tenho até ordenado aos corvos que ali te sustentem. Eu quero que você entenda muito bem o que estou falando aqui hoje. Ainda que havia uma sentença sobre Israel, ainda que havia uma palavra liberada de luta ao profeta Elias, não haveria nenhum problema, porque ele estaria muito bem cuidado por Deus. E é muito lindo, irmãos, quando algum de nós já passou, às vezes nós estamos sendo agraciados mais que os demais. Já não aconteceu com você? Que parece que está tudo em crise, mas você está sendo sustentado pelo maná do Senhor. E aqui algo inexplicável que vai contra a natureza terrena, que um corvo jamais poderia sustentar carne nos lábios, mas quando tem a ordenança de Deus, quando tem a participação de Deus, quando tu está no caminho de Deus, irmãos, até o que é impossível se torna possível. Amém? Volto a falar com vocês aqui. Elias ainda tem muitas ações de Elias. Elias ainda vai provar a Israel que existe só um Deus. E aí no capítulo 18 de 1 Reis, no capítulo de número 18 e versículo de número 20, Elias tenta aqui silenciar as lutas, provar para Israel quem era Deus, quem não era Deus. E aí eu estou avançando um pouco a história, e Elias está numa dinâmica. Ele passa ali pela viúva de Serepta, aonde ela não tinha o que comer. Ele profetiza sobre a farinha, sobre o azeite, se lembram disso? Elias, por onde ele passa, ele arrasa. Aonde ele bota a mão, multiplica. Aonde ele vai, as coisas acontecem. E ele está debaixo de uma bênção e de uma unção diferente dos demais homens. Aí, neste momento, é o momento ápice de um divisor de águas para acabar com o problema de quem é Deus, quem não é Deus. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Eu não quero entrar no mérito do povo, eu quero entrar no mérito de Elias. A coisa acho que mais dolorosa é de quando você um dia serviu a Deus com o povo de Israel, celebrou o Senhor, a saída do Egito. Aí eu vou tomar muito tempo falando das muitas maravilhas que Deus operou para com eles. Chegar nesse ponto, o povo vivia uma crise espiritual, porque na verdade toda crise nos leva à dúvida. Toda vez que nós estamos em crise, quando as coisas não vão bem, quando as coisas não dão certo, nós temos dúvidas. E quando o povo está passando fome e necessidade, porque era uma consequência de estar servindo aos deuses de Baal, Elias faz uma pergunta óbvia: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Se Deus é o Senhor, o serviu. Se é Baal, é Deus, o serviu. Sabe que tem um texto em Apocalipse que o próprio Deus diz: oxalá, desejo eu, que seja frio, ora, ou que seja quente, mas não se atreva a ser morno, porque se tu for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Na antiguidade nós cantava a música do crente Raimundo: um pé na igreja, um pé no mundo. Eu acho que quando tu não tem a identidade, Israel perdeu a identidade e seguiu, porém o povo não lhe disse nada. É doloroso quando pessoas não sabem mais. Há muitas dúvidas, há muitas incertezas. Mas vou continuar o texto para acelerar. Capítulo 22, 18, versículo 22. Então Elias disse ao povo: eu fiquei por profeta do Senhor,
E os profetas de Baal são 450 homens. Irmãos, a gente se diz valente, né? A gente é valente. Valente para lutar de um homem para o outro homem. Valente para declarar algo para uma pessoa. Mas imagina 450 homens te enfrentando. Ao natural da vida, a maioria, eu acho que a maioria tem razão. Imagina 450 profetas, ainda tinha mais 400 para trás lá ainda, te enfrentando. Mas Elias estava tão convicto, tão certo, que ele não conseguia visualizar barreira alguma. Nada lhe era dificultoso, nada lhe era difícil, porque a comunhão e a intimidade que ele tinha com Deus era muito alta. Compreendes? Agora eu vou tentar pular capítulo 18, e já estão lá fazendo o sacrifício, fizeram o altar, e o Deus que respondesse com fogo seria Deus. Capítulo 18, versículo de número 25, já vamos pular ali. Aqui está finalizando: o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Então disse Eli aos profetas de Baal: escolhei para vós 2 bezerros, preparai vós primeiro, porque vocês são muitos, invocai o nome do vosso Deus, e que não lhe ponhas fogo. 26. Tomaram o bezerro, prepararam, invocaram a Baal, desde a manhã até meio-dia, dizendo a Baal: responde-lhes. Porém não havia voz alguma, nem quem respondesse, e eles saltavam o altar que tinham feito. 27. Então sucedeu que Elias, vendo que os 450 profetas de Baal clamavam a Deus e não havia resposta, ele está tão cheio de si. Tem pessoas que falam algumas coisas e você não sente firmeza, mas tu vai conversar com alguém, às vezes tu vê uma firmeza nos olhos e no tom da voz. E Elias, ele não está só fazendo um desafio, como ele está provocando o inimigo. E ele começa a desdenhar do seu inimigo. Sucedeu que no meio do dia, desde manhã clamando, não havia fogo, Elias começava a zombar. Que nível, hein, irmão? Que nível? Quem é que já não grudou aí de marrento? Deixa para mim esse demônio. É só o tempo de eu chegar lá e pôr a mão. Deixa para mim. Não te incomoda, irmão. Quem é que não pagou esse vale aí para cima? Porque está tão cheio. Está tão cheio. Se sente tão valente. Declara, abre a boca, fala de coisas, né? E Elias começa a dizer: clamai em voz alta. Talvez o Deus de vocês esteja falando, ou tem alguma coisa para fazer, ou está numa viagem. Olha a ironia. Ou talvez ele está dormindo. Gritem mais alto, talvez vocês vão despertá-lo. Tem pessoas marrentas. É uma qualidade de quem está muito cheio de Deus. Os olhos dele é diferenciado, a fala dele é diferenciada, a visão das coisas para quem está muito próximo de Deus parece ser soberba, né? Mas a Bíblia está cheia de homens muito soberbos que estavam na presença de Deus. Sansão fez loucura. Sansão, com um pedaço de uma guilhada de uma jumenta, não tinha espada, não tinha punho, com uma guilhada de uma jumenta, ele matou somente 1000 homens e ria dos filisteus. A Bíblia está repleta de homens que estavam na presença de Deus, como Davi, aonde havia um gigante que durante 40 dias pedia um homem. Todo mundo se atemorizava, e lá vem Davi dizendo: quem tu pensa para falar assim acerca de um Deus vivo? E começam a se degladiar em palavras. Você lembra disso?
Aí o gigante vem para Davi: tu vens a mim com paus e pedra, pensa que sou cão. E Davi se levanta: hoje mesmo o Senhor me dará você nas minhas mãos, e hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça e darei aos corvos do céu. Nem espada tinha Davi, mas estava até profetizando que o que ia acontecer, de fato aconteceu, porque tu está muito íntimo. Tu está muito perto. Todo mundo vê dificuldade, só ele vê solução. É louco. Mas a Bíblia é repleta de histórias de homens não naturais, mas que tiveram o sobrenatural de Deus tão alto que para ele tudo se torna fácil. Volta o texto 28, 18. Eles clamavam então, ouvindo a provocação de Elias, eles começaram a clamar em voz alta, começaram a se retalhar com as facas, lancetes, conforme o seu costume, e começaram a derramar sangue sobre o altar. 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles até a noite, até oferecer sacrifício à tarde. Porém não houve voz alguma, nem resposta, e nenhum retorno. Nenhum retorno. Amém, queridos? Não houve. Aí, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos, pois, a mim. Quando tu está numa autoridade, tu tem autoridade para dizer coisas que ninguém poderia falar. Por isso que é diferente a fala. Chegue todo o povo a mim. Chegou. A primeira questão, antes de que o fogo desça, que as promessas se cumpram, que Deus fale. Deus trabalha com princípios que Deus não quer princípios. E a primeira razão que Deus começa, tanto é que as pessoas, quando esfriam na fé, param na fé, ou assim, ou pecam, ou saem fora, para voltar a sentir o que sentia antes, ele precisa passar por uma palavra chamada restauração do altar do Senhor. E Davi e Elias começam a organizar as coisas. Ele restaurou o altar que estava, glória a Deus. Pulamos. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos do filho de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Deixa eu encurtar a história aqui. Ao longo da vida, eu conheço muita gente que busca as bênçãos de Deus, que busca o reino de Deus, mas não está importado em acertar as coisas. Havia 12 tribos, que ainda que houvesse divisões, no nível espiritual, Elias estava juntando as 12 tribos. E Deus dá um nome, um nome único às 12 tribos, que chama-se por fim Israel. Finalizo. Ele orou, ele tirou uma onda quando foi a vez dele, mandou lançar mais águas que o normal, mandou lançar água mais que devia, e Deus acaba respondendo com uma resposta. Capítulo de número 18, eu não sei o que está ali, 31, já vai no 38. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, nada. O fogo foi um fogo consumidor e ainda lambeu a água que estava no rego, para mostrar que Deus era com Elias. 39. Então o povo, vendo, caíram seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 40. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, porque agora chegou a hora de vocês. Lançando, porém, a mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro em Quizon, e ali os matou. Então está esse homem carregado de autoridade, de poderes, de visão,
deixa para mim, deixa que eu resolvo, deixa que eu faça e aconteça. Aí chega no capítulo 19, e a gente lê o versículo 1, já vai cair no versículo 2, 19:2. Eu quando estava lendo, eu estava pensando, porque só tem luta quem pensa na vida. Quem leva a vida de qualquer jeito não tem luta, irmão, porque para ele tanto faz como tanto fez. Quem leva a vida não pensando no futuro, no seu legado. Quem leva a vida pensando no aqui e no agora, e como tem uma música mundana, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele não pensa. Ele tem porongo, ele não pensa. Mas no capítulo 19, versículo 2, tem uma arma preparada. Quando nós atacamos, quando nós avançamos, quando nós começamos a organizar a nossa vida, botar as pedras no seu devido, a gente começa a organizar a casa. Quando a gente quer fazer as coisas certas, se prepare para o ataque. Capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um recado a Elias, dizendo assim: assim me façam os deuses, outro tanto, se certo que amanhã a estas horas não puser a tua vida como fizeste a cada um deles. Eu acho assim muito interessante. O diabo, ele usa a arma certa na fraqueza do homem. Ele nunca ataca em áreas que você é muito forte. O diabo, ele é estrategista desde Gênesis. E aí começa um sentimento, versículo 3. E vendo ele, levantou-se para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, já foi deixando ali seu servo. Para aqui um pouquinho. Ele tem medo. Por favor, me ouça. Os sentimentos que sentimos produzem o nosso comportamento. Se lembra de Ana, esposa de Elcana, concorrente de Penina, que ela não podia gerar filhos? Se lembram dela? E ela estava amargurada de coração, e diz a Bíblia que ela não comia e não bebia, porque a angústia da alma dela era tremenda. Então os nossos sentimentos definem nosso comportamento. Quando você vê alguém fugindo, é que ele já está medroso. Quando você vê alguém não comendo, não bebendo, ele já está em paranoia. Os sentimentos determinam nossa postura. Por isso que o diabo usa essa mulher para levar uma palavra. E a pergunta é: cadê aquele homem? Cadê aquele Sandro que peitava todo mundo? Cadê? Cadê aquele Serli? Cadê aquele Marcos? Mas todos nós somos humanos. Todos nós. Às vezes alguém olha para um irmão, olha para outro e tem uma certa admiração, mas atrás dessa capa existe um ser humano. E Deus sabe que nós somos humanos. Às vezes, quem olhava para Elias não aceitaria essa postura de Elias, de qualquer um, menos de Elias. Como algumas pessoas não aceitam de nós. Muitos de nós que já fizemos muitos eventos
na presença de Deus, não é aceitável que a gente retroceda. As pessoas nos admiram, mas nós somos humanos. Diga para o teu irmão, nós somos humanos. Diga, nós somos humanos. Nós somos seres falhos. Somos dotados sim de imperfeições. E estamos sujeitos a qualquer um de nós a uma prova. Irmãos, eu uso óculos. Eu nunca fui curado da minha miopia. Irmãos, eu tomo remédio para pressão. Não sou super-homem. Tomo remédio para dor. Tenho problemas. Como qualquer um dos senhores tem problemas. Ou todo mundo não tem problema aqui? Elias está passando por uma crise. Como Moisés passou, como Jonas passou, como Jó passou, e como Marcos, e como João, e como Pedro. Nós só aprendemos, só precisamos lidar com isso. Amém? Estão me fazendo entender aqui hoje? A lidar com isso. Eu tenho falado insistentemente a mesma frase que Deus tem colocado no meu coração para repartir até no individual com as pessoas. O mundo não vai mudar. A Bíblia diz que na verdade o mundo vai de mal a pior. Hoje de manhã nós estávamos conversando um pouco sobre a eficácia da oração em Tiago capítulo 5, que é perdido, capítulo 5 verso 16. Vai ali para mim rápido, vou fugir do texto para nós reler um texto de hoje de manhã. Tiago capítulo 5 versículo 16, em que nós temos perdendo esse conselho que Tiago deu aos irmãos. Tiago capítulo 5, 16 traz ali um conselho, e a igreja vive isso hoje. A igreja vive isso. Deixa eu terminar minha frase para ir para o texto, não acabo me esquecendo. Não vai mudar. A violência vai aumentar, a crise talvez vai aumentar, o desastre vai aumentar. Você liga a televisão, é uma tragédia atrás de outra. Mas o Evangelho não veio mudar o mundo. O Evangelho veio mudar você em relação ao mundo. O Evangelho veio construir o que o mundo todo dia tenta destruir. Por isso Tiago vem trazer uma cura para a ferida da igreja. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Para quê? Então passará porque tem doença. Porque a oração do justo, o mundo muito pode em seus efeitos. Vai do 15 para mim ali, o que antecede. A oração da fé salvará o doente. O Senhor irá o levantar. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. O pecado é ferida. O pecado é que afasta as pessoas da presença de Deus. Não é a igreja, é o pecado. Não é um ministério, não é o pastor, é o pecado. Porque você pode mudar de igreja e continuar servindo a Deus em qualquer lugar do mundo, mas o pecado lhe afasta de Deus, aí você joga para a igreja. Ontem, sábado, pela manhã, conversava com um irmão em Cristo. Ele jogou todo o problema dele para cima de mim, e eu joguei todo o problema dele para cima dele, que o problema era ele. Quando você está em pecado, a gente joga, a gente tem a descendência de Adão, de transferir para alguém o meu problema quando eu estou desalinhado com Deus. O pecado é um abismo que chama outro abismo. Eu não trato dele, ele vai me consumir. Aí eu atribuo, que nem eu olho às vezes no Facebook, irmão,
denúncia. Não é tempo de denunciar, é tempo de construir. É fácil eu falar mal ou denegrir a imagem de alguém, mas ajudar. Agora, para ajudar, tem que desejar ser ajudado. E aí cai nesse texto: a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Agora tem princípios que não pode acabar. Verso 16, que eu relei de novo: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sareis. Não é o culto que é pesado, não é a mensagem que está carnal, não é a igreja que está sem visão, é que você está em pecado. E pecado significa separação entre homem e Deus. E o salário do pecado é a... Amém? Glória a Deus pela palavra. Eu sinto a presença fortíssima do Espírito Santo aqui. E eu li esse texto, reli, e eu sinto a mesma presença de Deus onde estava agora. De ontem à noite, eu lia, eu parava de ler, porque eu tenho o hábito de pegar o texto, ler o contexto, tenho o hábito de fazer pesquisa sobre o texto, tenho o hábito de ouvir sobre o texto. E eram 2 horas da manhã, eu me batendo, me lembrava de uma frase, anotava, me lembrava de um texto, anotava. Tem coisas que eu não estou lendo para não tomar mais tempo de vocês, mas se eu fosse ler tudo que eu escrevi, a gente falaria tranquilamente até 3 horas aqui, tranquilo. E hoje, 6h30, estava em pé, busquei minha esposa, vim para a igreja com os irmãos. Foi um dia atarefado, buscamos água na bica. Celi foi conhecer a água da bica. E foi um dia abençoado, louvor, o dia todo falando da palavra. Eu preciso disso. 1 Reis, volta para a história de Elias. 1 Reis capítulo 19. E aí quando tu está mal, tu vai deixando as pessoas no caminho. Até então Elias nunca deixou ninguém no caminho, mas ele está mal, já vai deixando o moço. Tinha um moço que andava com ele, já manda andar, já manda caminhar. E capítulo 19, versículo 5. 19, versículo 5. A frase dolorosa, mas ele está desesperado. Deitou-se debaixo de um zimbro. É isso? Não, 4. 19:4. A primeira coisa é os caminhos que nós resolvemos trilhar. A pergunta que eu quero fazer ao Senhor é o seguinte: ele, porém, foi ao deserto. Deus mandou ele para o deserto? Deus disse para ele fugir de Jezabel? Cuidado com as decisões que você toma em relação. Cuidado com as direções que você toma. Cuidado com seus próprios pensamentos. Cuidado se você não está fugindo do propósito original do teu chamado. Cuidado com aquilo que Deus mandou você fazer. Diga para o teu irmão: cuidado, cuidado. Você tem um chamado, cuidado com o seu chamado. Irmão, nós seremos sempre impulsionados a sair do propósito de Deus. Ele, porém, foi ao deserto, num caminho de um dia, e ao sentar debaixo de uma árvore, pediu para si a... Estão me ouvindo bem? Mas como é que pode, de um dia para a noite, mudar um homem? Aquele homem dava a mão, aquele homem intercedia pela casa. Agora esse homem entra numa depressão tão grande. Esse homem clamava para a chuva não descer. Esse homem clamava para a panela da farinha não acabar. Esse homem falava para o óleo não acabar. Esse homem mandou fogo descer do céu. Esse homem simplesmente deu uma ordem e mandou matar 450 profetas de Baal. E tem uma outra loucura que ele fez. Deixa eu pensar aqui. Ele correu mais que os cavalos da carruagem do rei.
tem dimensão do sobrenatural. Eu sei que está dinâmica aí, olha só, deixa acelerar. Capítulo 18, versículo 46, quando ele ordena que a chuva desça, aí tem aquele cântico maravilhoso, que ele vê a mão pequena de um homem, depois de 3 anos e meio ele ora, o céu se abre, a chuva desce, ele libera uma palavra para Acabe ir embora, antes que a chuva o pegue, e Deus faz uma coisa linda. Elias viveu coisas lindas. Capítulo 18, 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu seus lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Ele tinha mandado Acabe correr primeiro, mas o princípio tudo está lá em cima. Primeira frase, a mão do Senhor estava sobre ele. A pergunta é: a mão do Senhor está sobre você aqui agora? Esse é o problema. O problema não é o que nós fizemos lá fora, é o que Deus tem feito aqui dentro. Gosto de repetir algumas coisas, né? Quando Deus disse para Moisés, né? Moisés, daqui para frente vocês estão prestes a entrar na terra que emana leite e mel, mas eu vou resolver não ir com vocês, porque se eu andar com vocês eu vou acabar matando esse povo. Esse povo é de dura servil. Vou ordenar que um anjo vá com vocês. Se lembra, irmão, é lindo o diálogo, não vou tomar tempo. Mas diz a Bíblia que Moisés se recusou a entrar na terra que emana leite e mel, se a presença de Deus não estivesse com ele. Moisés estava dizendo: o mais importante é a tua presença de qualquer vitória que possa existir aqui nessa terra. Não é a casa nova, não é o sucesso financeiro, é a tua presença que é o divisor de águas. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui para lugar algum. Dá glória a Deus nesta noite, diga: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça fazer nada. Fecha as portas do meu negócio. Glória a Deus. Capítulo 19 e versículo de número 4. Esse homem dinâmico está pedindo a morte. A grande problema, pediu a morte e começa a dizer: já basta. Começa a reclamar da vida. Conhece alguém? Oh Deus, já basta, toma minha vida. E agora ele está diminuído, não gigante, está diminuído. Agora eu já não sou menor que ninguém. Quando o sentimento toma posse de você, você muda até o tom da palavra. Ô irmão, vem orar. Não dá. Irmão, vem cantar. Não dá. Irmão, vai ter uma vigília. Não vai dar. Irmão, vai ter uma campanha, que é da época da campanha. Também não vai dar. Irmão, vamos fazer uma de evangelização. Também não dá. Mudou o tom de voz, porque o sentimento está corroído. Mas tu não é o Elias. Tu não é o cara. Nós temos que cuidar uma coisa. Não é porque uma vez nós sentimos a presença de Deus, ou porque uma vez ou muitas vezes tivemos algumas experiências com Deus, quer dar certificado que sempre vamos permanecer assim. Porque o nosso combate, olha para o teu irmão, é diário. É todo dia tem um gigante. Ainda mais se tu derrubou alguns, ele manda os irmãos dele bater na tua porta. Se você fez uma grande obra, cuidado. Você já não aconteceu de alguém aqui pregar num culto que o fogo explodiu e você sair triste para casa, lutar a outra semana? Alguém já não fez uma boa ação e parece que secou a grana que você emprestou? Nós temos que vigiar, é depois de uma grande obra, depois de um grande trabalho, nós temos que vigiar, irmãos. A sua vigilância não é só conquistar, é permanecer naquilo que você conquistou.
Um dia Saul, conhece Saul, o primeiro rei de Israel, sabe o que o Espírito fez com ele? Ele pegou uma junta de bois, não tinha faca, não tinha serra, não tinha facão, não tinha nada. Com as mãos ele deslocava a carne, ele rasgava. O Espírito de Deus se apossara de Saul. E esse mesmo Saul teve um final triste, que o próprio Deus, olha só, irmão, às vezes nós temos pena, mas cuidado com a medida de Deus. Até Samuel estava com dó de Saul, e Deus disse a Samuel a seguinte expressão: até quando terás dó de Saul, porque eu já tenho o rejeitado. Agora a frase é dura, a que vem a seguir: porque eu achei um melhor que ele. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esaú foi brincar com Jacó, Jacó tomou o direito da primogenitura dele, ainda que está dentro do propósito. Tem muita gente hoje que brinca estar aqui hoje, e só dá valor quando perde estar na presença de Deus. Tem pessoas que não dão valor ao esposo, a esposa não dá valor à esposa. Eu ouvi uma das palestras do irmão Cláudio, né, do pastor Cláudio. Eu nunca tinha visto nessa ótica de que Deus tinha dado a minha esposa e eu olhasse para ela como se eu cuidasse num sentimento de um presente de Deus, e de que Ele me deu a esposa para ser amada. E na frase dele, ele trouxe uma visão, que eu nunca tinha pensado nisso, de que Deus diz: eu não posso descer aí para te abraçar e te dar conselhos, não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Eu não posso estar aí, mas eu vou te mandar uma mulher, e ela vai me representar, então trate bem ela. E eu nunca tinha pensado desse lado, porque só quem perde sabe a dor. É como uma filha que só dá valor ao pai quando perde, ou quando o pai que dá valor às coisas quando perde. Elias está pedindo a morte, Elias não quer mais viver, Elias está desiludido. Aí vai versículo 5, a gente vai tentar acelerar. Posso até meia-noite hoje, irmãos? Depois o pastor não deixa eu pregar mais aqui. É que eu vou aproveitar que alguns não vêm no culto durante a semana, eu prego já 2 horas para completar a falta. São parceiro? A gente preenche a ficha ali que a gente veio no outro dia. Estou brincando. Amém? Deitou-se debaixo do zimbro, desanimado, desacreditado. E eu louvo a Deus por algumas coisas que nunca vai mudar. Eu acho assim, irmão, a gente pode assim olhar para alguém, ou como a gente olhar para Jonas, né, o profeta, tem mais que morrer, desobedeceu a Deus, em vez de ir para Nínive, né? Alguém olha para alguém, tem mais que pagar mesmo, foi desobediente, né? Tem essa coisa humana de cobrança. Tem mais que, né, sumiu da igreja, né? Vai pagar, falava, não prestava atenção, né? A gente tem essa coisa vingativa da nossa natureza. Mas eu louvo a Deus que o amor de Deus é inexplicável. Deitou-se debaixo do zimbro, porém eis que o anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. Nós vamos ter uma dimensão como Deus trata a cada um de nós. Salmo 103, verso 8. O que nos sustenta aqui hoje, irmãos, quando eu vou ministrar aqui, eu peço para Deus: Senhor, me dá a palavra. E a simbologia de pão e água, o anjo preparou pão e água sobre as brasas, ok? Tem uma simbologia: pão significa a palavra, e água simboliza a presença do Espírito Santo. E é o que o anjo quer trazer para nós todo dia. Não sei se a gente está disposto a comer, é uma coisa diferente. Mas olha o esclarecimento:
103, verso 8. 103, 8. Olha como Deus visualiza as coisas na terra. Misericordioso e piedoso és o Senhor, longânimo e grande em benignidade. 9. Não reprovará perpetuamente, não é o desejo que a vida toda irá me reprovar, nem para sempre ele vai conter a ira em relação aos meus atos. 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Glória a Deus por esse Deus. Amém? Glória a Deus por esse Deus. Eu vi uma oração de um irmão um dia no congresso fantástica. Senhor, me guarda quando eu estiver fazendo tudo certo, mas me guarda principalmente quando estiver fazendo alguma coisa errada. O Senhor é misericordioso, não nos trata segundo o nosso pecado e não nos recompensa conforme a nossa iniquidade. 11. Pois assim como o céu está elevado da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Tem que aprender a temer. 12. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu reparti hoje de manhã um versículo que às vezes passa desapercebido, não vai abrir lá, porque senão a gente vai longe. Em João capítulo 16, versículo de número 23, 24, 25, 26 a seguir, em que o Senhor Jesus está dizendo: quando eu ir para o Pai, não vos direi que irei rogar por vocês. Aí eu fiquei, mas como assim? Como é que tu vai para o Pai e não vai rogar por nós? E aí lê: porque o próprio Pai vos ama. É o Pai que vos ama. Eu louvo a Deus, te fala muito de Jesus, que é o maior de todo sacrifício. Quando eu oro, eu não consigo agradecer pelo sacrifício. Hoje nós estamos a resposta do sacrifício da cruz do Calvário. Mas tudo começou em João capítulo 3,16. Porque Deus amou-me de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Ele olhou para mim, Ele olhou para você. A gente fala mundo é muito geral. Ele olhou para cada um de nós. Aquela gota de sangue, aquela cruz lá, aquele sacrifício enorme, incalculável, foi para esse miserável homem. Então eu vou à cruz desfrutar tudo daquilo que a cruz me dá por direito. Amém? Voltamos então, capítulo 19 de 1 Reis, e versículos de número 6. Glória a Deus. Estão bem aí, irmãos? Estão confortáveis? Até a meia-noite hoje, pode ser mesmo? Amém? Eu queria... Eu nem olho, eu olho de vez em quando porque eu escrevi, porque senão a gente vai longe. Mas eu acho que a gente precisa comer do pão e beber da água. A gente perde tanto tempo com tantas coisas, e talvez perca muito tempo na presença de Deus. Olhou, eis que na sua cabeceira havia de novo um pão cozido sobre as brasas, uma botija d'água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar, a dormir. O cansaço. 7. O anjo do Senhor tornou-lhe pela segunda vez e tocou e disse: levanta e come, porque eu profetizo que não vai acabar aqui, não vai acabar com esse problema, não vai acabar aí nessa tragédia, não vai acabar aí nesse caos. Não, o teu caminho ainda será longo. Diz para o teu irmão que está ao teu lado: o teu caminho vai ser longo, irmão, te prepara. Isso é só uma coisa que aconteceu para te levar em lugares maiores. Você crê nisso? É uma luta para te levar em níveis maiores. Você crê nisso, irmãos? Amém? Essa luta é para te levar num nível maior, irmãos. É como eu falei quarta-feira, que um dos soldados de Davi, estava conversando com o professor Estelino em casa, que um dos soldados de Davi, depois eu procuro o nome, um homem só, Tony, um homem, agarrado numa espada, diz que a espada se apega à mão dele, gruda. Então, tiveram que tirar a espada da mão dele, debaixo de bolhas de sangue misturado no aço. Um homem matou 800, sozinho. Ele me ensina que através da dor e apesar da dor, ele continua guerreando. Dá glória a Deus, hein, irmãos? Os valentes de Davi.
Amém? 19:8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou por 40 dias e 40 noites e foi até o Monte Horebe. Aí o bicho pega, o fogo pega, mas as coisas não tinham bem resolvidas. Lá no versículo 9 ele encontra uma caverna. Todo mundo acha uma caverna para a sua vida. Ele está bem, mas não quer ficar tão bem assim, não quer se revelar que está bem. Aí ele vai para uma caverna. Levantou-se, pois, 9, né? 9. Entrou nele numa... Diga para o irmão, cuidado com a caverna da vida, irmão. Ah, não quero mais nada. Deixa eu contar uma história minha, pessoal. Eu tive uma frustração muito grande no meu ministério. Quem não teve? E disse para minha esposa, não vou pregar mais. Eu prego desde os meus 16 anos, está minha mãe. Me lembro que é o primeiro terno, né, mãe, que eu fui comprar, nós não tinha dinheiro para comprar terno Tonho. E o meu pai teve que comprar um terno da manequim da loja e tinha uma mancha. Era um terno marrom, tinha uma mancha branca. Eu me lembro que eu pregava assim, para os irmãos não verem a minha mancha. Eu ministro desde os 16 anos, gente. Muito calejado assim. Foi um chamado que Deus me deu e tal, essa coisa toda, não vamos entrar nesse mérito. E eu me lembro que eu pregava assim, falava assim. E a minha alegria de ter aquele terno, meu pai não tinha condições, eu também não tinha condições. E me lembro, a primeira campanha, o primeiro convite foi num bairro chamado Gleba, que é aqui em cima, do lado de Santa Rosa. E lá Deus foi minhas oportunidades. Mas aconteceu uma tragédia, como acontece uma tragédia na vida de todo mundo, ok? E eu entrei para minha esposa, era casado, me frustrei com uma coisa que eu não quero repartir aqui agora, porque não vai somar nada que eu vou dizer. Mas eu disse para a Simone, não prego mais, vou cuidar da minha salvação. Naquela época não tinha gravata. Tu arranca a gravata, tu não prega mesmo. Eu arranquei a gravata, mas ia de terno, sapato social. Aí sentava no último banco da igreja, sobe aí, porque era obreiro, sobe aí. Não, tá bom aqui. Isso permitiu. Aí os irmãos, vai pregar na minha igreja tal, vai pregar na minha igreja alacolá. E eu, não. Carol, me arruma água. E eu não pregava. E aí ia nos cultos só de terno, sem gravata, Serli sentava lá embaixo, como se nada tivesse acontecendo. E um dia Deus deu um sonho. Esse sonho, se eu for contar agora, eu me lembro exatamente, pastor Everson, de cada detalhe do meu sonho. Eu me lembro que no meu sonho, eu caí numa praça. Nessa praça tinha um homem lendo um jornal. E no meu sonho eu cheguei perto daquele homem e me sentei do lado dele. E nós começamos a conversar sobre as notícias do mundo. Não me lembro exatamente o que era. Enquanto nós conversávamos, eu ouvi um grito. Aquele homem saiu na minha frente, eu saí colado atrás dele para descobrir onde é que estava vendo o grito. E como no sonho, as coisas não são muito normais, a terra se movia pelos meus pés. E eu corria, eu grito. E nós paramos, eu parei no abismo. Aí não havia mais nada. E eu vi pessoas em cadeias, em grades. E vi um homem com a cabeça sentada, com um molho de chave nas mãos e balançava. Chaves. E eu olhei para aquela pessoa e disse assim, é só o cara abrir, bota a chave e abre. E aquele homem sumiu da minha presença, um clarão veio e uma voz, eu não sei explicar, e aquela voz disse assim, esse homem é tu, e ai de ti se não fizeres a minha obra. Me levantei, primeiro crente para pregar no outro dia. O teu compromisso não é com o homem. O teu acerto não é com o homem. O teu chamado não é humano. Se tu não cumprires aqui, tu vai cumprir em algum lugar. Isso é ponto. Resolvido. Porque Deus te escolheu. Foi Deus que te chamou. Não foi o homem. Amém, queridos? Amém? Vou transitar aqui para tentar terminar. Elias vai para a caverna, passa ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, o que fazes aí debaixo do cobertor? O que fazes aí escondido no telefone? O que fazes
se escondendo aí debaixo de alguma proteção. O que fazes? O que fazes aí, Elias? Deus não nos chamou para a caverna. Deus não nos chamou para parar. Ainda que haja um desejo, Deus não nos chamou para isso. Versículo 10. E ele disse, ele começa a dizer para Deus que está cansado da obra que está fazendo. Alguém está cansado da obra que está fazendo? Cada vez que eu digo, que eu penso em dizer isso, eu me lembro dessa conversa. Porque eu já fiz muito, porque eu já fiz, já aconteci, já trabalhei, já limpei muita igreja, porque eu já tenho sido varão zeloso. Deus dos exércitos, os teus filhos de Israel, cansei daquela turma, te deixaram, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada, mas não adiantou nada. Na verdade, a luta é comigo. Só eu fiquei, e agora buscam tirar a minha vida. Só para encurtar, Jezabel tinha matado quase todos os profetas de Israel. Quanta justificativa. 11. Disse-lhe Deus, sai para fora, cara. Te coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero que tu dê a mão para a pessoa que está ao teu lado. Eu quero terminar essa mensagem com a mão, você dando a mão. Disse Deus, sai para fora, velho. Te põe nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, uma ventania. A ventania representa turbulências da vida. Um forte vento que entrava pelos montes e quebrava tudo que vinha diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois veio uma, aqui corta, versículo de 19, 11, leio eu aqui. Depois veio depois do vento vem coisa boa, veio um terremoto, tsunami. Mas o Senhor não estava no terremoto. Não é o Senhor que está no vento, que está quebrando tudo, e não é o Senhor que está no terremoto, que está destruindo tudo. Depois do terremoto, vai calmar. Depois do terremoto, vai calmar. Está vindo uma coisa pior que a outra aí, gente. E parece que essa palavra está sendo vivida nos nossos dias, sim ou não? Veio um fogo, porém também o Senhor não estava lá. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Há quem diga que esses 4 sinais são os 4 ciclos da vida do profeta Elias. Amém, queridos? Pula comigo aí. 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, tinha uma capa, botou tem a mensagem da capa de Eliseu, um dia eu vou trazer. A capa que ele põe no rosto, saiu para fora e saiu da entrada da caverna, e eis que veio uma voz que dizia: o que fazes? Aí Elias, Deus conhece sentimentos que nós não conhecemos. E essa caverna pode simbolizar tanta coisa na vida da gente. Mas o mais importante é que tem uma voz ainda gritando por mim e por você hoje. O que fazes aí na caverna, Marcos? Com tudo que eu estou fazendo, com tudo que eu estou falando, com tudo que eu estou te mostrando, o que fazes aí na caverna? Estou falando contigo, e o que tu faz aí na caverna? Tu não te move disso. 14. E disse: tenho sido extremamente zeloso. A fala é a mesma, a transformação ainda não existe. Tenho sido varão zeloso, tenho sido um pastor zeloso, tenho sido obreiro zeloso, tenho tentado durante anos fazer a tua obra.
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas, e só fiquei buscando tirar minha vida. Isso aqui é isso aí, nós estamos fugindo. Isso, ele está repetindo, versículo 15. O Senhor me disse: existem coisas e princípios, vai e volta pelo caminho do deserto. A vida, ela não tem atalhos. Deus é um Deus perfeito, e Deus não aceita atalhos, não aceita ludibriações. Vai e volta, tu vai fazer o que eu estou dizendo, vai e volta pelo caminho do deserto para Damasco, e chegando lá, tu tens uma obra a fazer. Deixa eu terminar porque vai ser lindo isso aqui. Tu tem uma obra, ainda tu vai ungir as pessoas, ainda tu vai abençoar alguém, tu vai ungir Azael como rei da Síria. Olha a missão. 16. Também tu vai ungir Jeú, filho de Nissi, e ungirás rei em Israel. Também a Eliseu, filho de Zafati, de Abel Meolá, e ungirás profeta, alguém ainda para o teu lugar. Agora olha o tremendo, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo aqui. Há de ser que os teus inimigos agora, os que escaparem pela espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e os que escaparem pela espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Eu acho que tem o 18. Também deixei ficar em Israel. Deixa eu dizer um segredo. Não é só tu que está lutando. Não é só tu que está passando por provas. Não é só tu que está guerreando. Mas eu deixei ficar em Israel 7.000 homens. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não a beijou. 20. E partiu Elias, achou o profeta Eliseu. Você lembra de Eliseu? Um dia eu falo sobre Eliseu, filho de Zafat, que andava lavrando com juntas de bois que estava diante dele. Estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a capa sobre ele. Vai, 20. Então deixou os bois. Elias, aí já vem Elias correndo atrás, é uma outra história. E correu Eliseu após Elias, e disse-me: deixa beijar minha mãe, deixa beijar meu pai, deixa resolver alguns problemas, como o Senhor falou lá em Mateus depois. Não vou entrar nesse assunto. E disse: vai e volta, pois aqui te fiz eu. 21. E voltou, pois, e o seguiu. Tomou a junta de bois, matou, fez churrasco, aparelhou os 2 bois, cozeu em carnes e deu ao povo e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias. E o grande reino é servir, irmãos. Eu queria ir mais adiante, vamos parar por aqui. Já tem irmão olhando, cara bravo para mim. Isabel vai morrer. Os inimigos vão morrer. Todo mundo vai morrer. Tem uma frase que Moisés, quando Deus fala com Moisés para ele retornar ao Egito, porque você sabe que Moisés, ele matou um homem, ok? Glória a Deus. Ele não queria, ele tinha um temor de voltar ao Egito, irmão Sandro, porque os homens que o perseguia podia estar ali esperando ele. Lê em casa com calma a história. Sabe o que Deus disse a Moisés? Moisés, desce o Egito, porque os homens que procuravam te matar já estão mortos. Deus é conosco. Deus é com você nesta noite. Bom, irmãos, eu estou suado, em pé, preguei tudo que Deus me colocou no coração. Aí é entre você e Deus. Eu sinto de orar por você. Agora não sei se você sente de receber a sua oração. Esta palavra não foi para as paredes e nem para quem não veio. Esta palavra tem endereço e CEP. Eu quero te convidar a sair do teu lugar, e eu quero orar por você enquanto uma adoração já vai saindo aí. Vem, te mexe, pega a mão do teu irmão. Jó
chegou a amaldiçoar, pastor Cid, o dia que ele nasceu. Jonas, quando teve a oportunidade, pastor Everton, de no navio dizer para os tripulantes que ele estava errado e que ele precisava retornar para o propósito de Deus, sabe o que ele pediu? Sabe o que ele pediu, Cid? Ele chegou assim: me lance para fora desse navio e vai acabar o problema de vocês. O problema sou eu. Jogue eu para fora do navio. Me mande. Às vezes eu visitei muita gente parada na fé, desviados às vezes que eu tinha que visitar. E muitos desviados diziam assim: não nem te preocupe mais vir aqui em casa, já manda dizer que eu não vou mais. Se eu sou o problema, então. Tem gente que ele fala de formas diferentes, né? Ele fala de forma diferente, que ele não está mais. E Jonas, ele pediu para ser lançado para fora do mar e tal. E o grande fantástico, não vou entrar nesse texto agora, que os marinheiros tiveram dó de Jonas. Lembra disso? E diz o texto que Jó começou, aliás, e diz o texto que os marinheiros começaram a remar com mais força para chegar em terra seca, não lançaram ele fora do mar. E diz a Bíblia que quanto mais os homens remavam, mais as ondas se levantavam. Isso prova que com Deus ninguém luta. O problema não era com os homens, era com Deus. O problema quando é com Deus, não é com o homem. Pode ter oração, pode ter óleo, pode ter igreja, pode ter apóstolo. O problema vai continuar. Pode até, pela misericórdia de Deus, ser amenizado, mas não resolvido. Elias queria morrer e Deus tinha uma obra para ele fazer ainda tinha que consagrar um cara para ficar no lugar dele. Elias teve todos esses impercalços, ok? Mas se abismem, ele se animou-se ali e ele subiu numa carruagem de fogo no final da história. Ele se recuperou. Ele foi, só ele, Enoque e ele, que não viram a morte, passaram por isso. Porque a vida nos prepara algumas ciladas, mas passe por isso, irmão. Levanta a cabeça, vai embora. Vai embora. Quebrou a empresa, monta outra. Te botaram para a rua, procura outro emprego. Vai embora. Não deu certo aqui, vai dar certo logo ali. Faz parte da vida. Não deu como eu queria. Não era o que eu queria, não era bem o que eu queria. Mas amém, levanta a cabeça, sacode a poeira, segue, a vida está aí para ser vivida. Você não pode alterar nada do que aconteceu, mas você pode resolver as coisas e criar um futuro novo. Isso é real. É real. Oh, Espírito Santo, eu não posso mudar nada do que aconteceu na minha vida para trás. Eu não posso resolver as coisas que me chatearam lá atrás, que me fizeram chorar lá atrás, que me fizeram desistir de muitas coisas lá atrás. Eu não posso mudar nada do que aconteceu, mas eu posso escrever uma nova história daqui para frente, irmãos. Quem vive de passado é museu e o Senhor tem mostrado isso. Deus não levou em conta essa história de Elias. E agora, Elias, eu não vou te usar mais porque tu pediu a morte. Elias, porque tu é um profeta covarde. Ah, Elias, agora eu vou tratar contigo diferente. Deus não. Deus não. Conversei com a minha mãe, que quando Davi pecou, deixa eu tentar me lembrar aqui de cabeça. Irmão, todo o pecado existe uma consequência, mais cedo ou mais tarde. Porque Deus trabalha na lei da colheita, e tudo que tu planta, tu colhe. É o único juramento que Deus faz a si próprio. Eu juro a mim mesmo: tudo que tu plantar, tu há de semear, irá colher. E Deus disse através do anjo: 3 saídas tu tem. Deixa eu tentar me lembrar das 3 de cabeça. Quando Deus deu a sentença a Davi porque ele pecou: por 3 meses fugirás dos teus inimigos. 3 meses. Não me lembro exatamente se era por 1 mês que ia ter fome em toda Israel, ou 3 dias de matança. E Davi escolheu uma 4ª que não foi dada por opção. Davi disse: prefiro eu cair na mão de Deus, porque cair na mão dos homens não há misericórdia. Isso é real. Mas não adiantou, né? O anjo veio e matou mais de 70 mil judeus igual. Por isso que eu digo assim: a gente não pode brincar com as coisas. Quem está em pé, cuide para que não caia. É simples. E que nesta noite você passa uma análise de consciência. Se Deus não está mandando você refazer tudo de novo. Talvez demore um pouco mais, mas é melhor. Talvez
leve mais tempo, mas é melhor. Porque a coragem de Davi era voltar e fazer as coisas certas. É difícil voltar. A gente quer continuar daqui para frente, mas Deus tem que trabalhar no meu vaso. Deus tem que acertar o meu vaso. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite, pelo privilégio que me concedeste de trazer a tua palavra. A tua palavra que foi dada a Elias como um pão e como uma água, e o pão era a tua palavra e a água era o teu espírito. Mesmo diante do pão e da água, Elias procura uma caverna. E ainda que Elias não pergunta pelo Senhor, o Senhor pergunta por Elias. Talvez nesta noite alguém possa não perguntar mais nada ao Senhor. Talvez estou pregando para alguém que está tão cansado, Senhor, que não tem nem força para dizer nada. Talvez alguém, Senhor, está tão angustiado que não sabe nem o que falar mais. Mas eu sei que o teu Espírito está suando o nome de cada um deles e dizendo: o que fazes aí, Elias, escondido na caverna a chorar? O que fazes aí, Elias, escondido na caverna a chorar? Ah, Deus! Oh, Espírito Santo! Elias, levanta e come, porque será longo o teu caminho ainda, será longa a tua jornada. Levanta, tu tem muito a que realizar ainda. Não para, não pasme, não fique parado. Há alguma coisa muito grande através de você que ainda precisa ser cumprido. Existe um legado que você vai deixar, Elias, porque está vindo o Eliseu que precisa de ti, Elias. Os Eliseus são os teus filhos espirituais, são tua família, são os que não nasceram ainda, são aqueles que estão para chegar. Glória a Deus.
Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Você não pode ter uma palavra na boca e outra no coração. Por isso, nesta noite, você não é nem o que o pecado faz com você. O pecado não lhe define. A Bíblia diz, Jesus diz: sede santos, como santo eu vou ao Senhor. Então a minha luta é de um santo lutando contra o pecado, e não um pecador para ser santo. Que vai acontecer na tua vida a partir de hoje, mas você é uma pessoa com promessa e as coisas vão começar a mudar. Eu glorifico o Senhor pela minha vitória. Tá longe, mas não importa, Senhor, eu vou esperar, porque eu confio em ti e sei que tu estás comigo nessa batalha.